as pessoas têm ideia dos santos somente daquilo que ouvem falar. Sim. Por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio, tem a ideia do santo casamenteiro. Aí você tem a fé popular, que o cara pega o Santo Antônio, bota de cabeça para baixo. Gente, tudo isso é simpatia, tu esquece isso, tá? Isso não... Isso não é ensinamento isso da vai igreja. contra o mandamento da igreja. Não é mandamento de Deus, não é mandamento da igreja, isso é simpatia, enfim. O cara pega lá o Santo Antônio de cabeça para baixo, no gelo congelador, para arrumar um casamento. Uhum. Tem aquela fé popular, antes tirava o Santo Antônio, o menino Jesus da mão de Santo Antônio, só devolvia quando arrumasse o casamento. Né? Então, assim, tem essas crendices, né? Que às vezes são baseadas em fatos da vida dos santos, mas que não é isso. Agora, quando você olha para a vida dos santos, você olha para Santo Antônio, aí você vai ver quem foi Santo Antônio. Você vê esse homem que, né, ele entra, primeiro ele era da ordem dos agostinianos, Santo Agostinho, depois ele com um desejo ardente de ser missionário, ele teve alguns frades franciscanos que vão para o Marrocos para pregar o evangelho, e lá eles são martirizados, são mortos, e quando Santo Antônio vê aqueles corpos, aqueles mártires voltando, porque eles tinham passado pelo convento de Santo Antônio, onde Santo Antônio morava, e aí aqueles corpos voltam, e ele tem um desejo enorme de se entregar como missionário. Ele entra para a ordem franciscana para ser missionário, mas Deus dá outros caminhos para ele não consegue, ele vai até para a África, mas tem que voltar por doença, mas enfim. Aí você vê aquele homem, a ação de Deus na vida daquele homem. Os milagres na vida de Santo Antônio são gigantescos. Né? Santo Antônio da Idade Média, enfim, mas milagres gigantescos. Tem uma história de Santo Antônio. Gente, eu estou falando demais, vamos ver o horário, controla seu tempo aí. Santo Antônio, você percebe os fatos na vida de Santo Antônio. Tem os milagres conhecidos, né, que é a pregação para os peixes, enfim, né, que os peixes chegam. Santo Antônio vai numa cidade para pregar o evangelho e as pessoas não querem ouvir o evangelho. E aí ele, tá bom, vocês não querem ouvir, então ele vai para a beira do mar, e aí, né, seres do mar, né, vem ouvir, estou dizendo com as minhas palavras, né, mas vem ouvir a boa nova de Deus, e aí aqueles peixes se achegam a perto da margem, né, os relatos vão dizer que eles chegam alguns a botar a cabeça meio que para fora da água, e ele faz todo o sermão que ele ia fazer para aquele povo, para os peixes, e os peixes ali ouvindo, e depois que ele termina, só depois que ele termina o sermão, tudo que os animais vão, e a multidão vendo aquilo se converte, mas são os mais conhecidos. Mas você vê, na vida desse homem, tem um fato de Santo Antônio, ele vai pregar numa cidade, e ele vai pregar em cima do evangelho, onde diz que se o seu olho te leva a pecar, arranque-o fora. Se o seu pé te leva a pecar, arranque-o fora. É melhor entrar sem um olho do que ter os dois e perder o reino dos céus. Né? Enfim, então é melhor entrar nos céus com um olho, enfim, com o pé, enfim. E aí ele faz essa pregação, e neste dia dessa pregação tinha um rapaz que tinha brigado com a mãe e num ataque de fúria dado um chute na mãe. E aí o que esse rapaz faz? Ele ouviu a pregação de Santo Antônio e ele fica muito arrependido. Então ele corta o pé fora. Ai. Ele corta o pé fora, porque o pé que ele tinha chutado a mãe. E Santo Antônio estava indo embora da cidade. A mãe vai ao encontro de Santo Antônio chorando, desesperada, né, e conta o que aconteceu. Olha, meu filho ouviu a sua pregação. Sabe mãe quando defende o filho de tudo quanto é jeito, né? O filho pode ser o que ele faz. Então, não, mas meu filho é muito bom, foi num ataque de fúria que ele me chutou, enfim. E aí ele ouviu a sua pregação, se arrebentou muito, cortou o pé, né, decepou o pé. E aí, né, ela pede para que Santo Antônio peça a Deus, né, volte lá, reze pelo filho, enfim. Santo Antônio volta, vê aquela situação, né, e ele se comove com a mãe, com o filho, com o menino, com a situação, e ele pega o pé decepado, encosta na perna, bota a mão e começa a pedir a Deus por aquele jovem,
né? E aí, quando ele termina a oração, que ele tira a mão, o pé está novamente restaurado na perna. Nossa. Então, assim, e são milagres. Tem um outro fato de Santo Antônio, só para contar mais um para fechar. A gente tem um fato de Santo Antônio que ele está numa cidade pregando, então ele entra numa casa, né, pede para uma senhora e pede algo de comer, ele mais um ou dois irmãos que estavam. E a senhora já não tinha mais nada em casa, já passando necessidade, enfim. O que ela tinha era uma pequena adega embaixo, né? Na cidade da Itália você tem esse costume, então um pouco de vinho na adega, e ela tinha um pouco de pão. E aí Santo Antônio pede, e ela, o que ela faz? Ela pega aquele pouco de pão, dá a Santo Antônio e ao companheiro, né, para eles comerem, e ela não tinha mais nada. E ela tinha um pouco de vinho. Só que ela não tinha nenhum cálice, ela só tinha um copo e não tinha mais um para o companheiro. Ela vai à vizinha e pede um copo, um cálice, para dar o vinho para os frades. E aí ela vai, pega esse cálice emprestado, vai lá na adega, enche, né, e leva à mesa, eles comem e bebem do vinho. E só que quando ela vai, ela esquece é aberto, né, ali o barril, né, onde que você esquece aberto. Então aquele pouco de vinho se perde, vai embora. E aí ela volta, e aí nisso, quando um dos frades estão bebendo, ele por descuido deixa quebrar aquela taça que ela pegou emprestado. E aí ela fica desesperada, porque já não tem como vai pagar, como aquilo, enfim, tudo isso. E aí o que Santo Antônio fala? Pegue mais um pouco de vinho pra gente. Santo Antônio vê o desespero dela e ela desce a adega para pegar o vinho. Só que quando ela chega, ela já vê aquele vinho derramado. Então ela já entra em desespero, né? Nada, eu não sirvo para nada, enfim, tudo aquele desespero, enfim. Só que nesse meio tempo, Santo Antônio, ele pega aquele copo, aqueles cacos do copo, junta e reza a Deus, né, pedindo que tenha piedade daquela senhora que tantos acolheu com carinho e deu o pouco que ela tinha. Né, partiu somente aquilo que ela tinha. E ele reza e aquele copo se restaura. E ele sai e ele vai embora antes da mulher voltar né, para falar, né, triste, enfim, ali. Triste. Porque ele não queria ser glorificado, né, pelo milagre que aconteceu. E quando ela volta, ela vê aquele cálice intacto. Ali. Então, assim, você vê o sinal de Deus, não por mérito de Santo Antônio, mas a ação de Deus olhando a caridade daquela mulher. Então, a recompensa na caridade. Então, quando você olha essas histórias, você fica fascinado. Aí você pode falar, mas lá na Idade Média é invenção. Não. Aí você vai para os santos recentes. Sim, eu fui estudar Carlo Acutis, que maravilhoso, Carlo Acutis. A gente acabou de ler um livro, inclusive, para as crianças. Esse tá aqui em cima, vamos pegar. Pega lá, vamos fazer propaganda. Vamos fazer. Depois a gente deixa o link dos livros aqui, porque é bom, né, incentivar a leitura. Eu ia trazer uns livros para mostrar, depois eu não quis trazer. Da próxima vez que você voltar, a bela história do Carlo Acutis. Esse é muito bacana. A gente acabou ele ontem. Confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo, apesar das crianças já saberem que ele ia morrer no final. E virar santo. Mas eles... Muito bacana. Minha menininha leu também alguns livros dele. É muito legal. Aí é bonitinho que aí, tipo assim, o Thomas tem 7 anos. Então agora ele fica assim, aí ele viu que o Carlo Acutis queria ir à missa todos os dias. Aí ele fica assim, mãe, não esquece de me chamar para rezar todos os dias. A gente já reza à noite, né, todos os dias, eu leio um livro e um pedaço da Bíblia para eles, mas ele começou assim, não mãe, eu quero rezar com o Frei. Aí eles querem rezar com o Frei Gilson, querem rezar o terço, porque eles querem ser igual o Carlos. Aí eu falei, olha só que lindo, e a importância, né, da gente ler, aprender e apresentar para as crianças também. Sim. A história dos santos, sem dúvida, transforma. Você olha não só Carlos Acutis, mas você olha
Você vai para a vida de Padre Pio, os milagres na vida de Padre Pio realizava, curar, né, desde ressuscitar mortos, a bilocação que ele tinha de aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, né, então você vê a história de Padre Pio. Eu li de uma agora que nem se tornou santa ainda, mas ela parece que ela teve esse mesmo fato aí da vida do Padre Pio, de estar em mais lugares sem nunca ter ido. Sim. Né? Que foi, gente, Teresa Newman. Teresa Newman. Eu gravei pro TikTok. Então, assim, você vê, aí você fala, mas é lá atrás, mas você olha para hoje, Padre Pio, né, que foi agora década de 60, né, Padre Pio, né, é muito recente. Né? Então você vê, né, você vê as histórias dele, né, quando Petrelcina ia ser bombardeada, né, na guerra, então, enfim, ele aparece, os bombardeios vêm para jogar as bombas ali, enfim, e aí vem um frade, um frei voando lá, aparece, né, desviando com as bombas ali, enfim, que as bombas não caíam na cidade. Né? Então, e aí depois o piloto indo na cidade ali, entra na igreja, vê o Padre Pio lá, mas esse cara que eu tava vendo voando lá, como que pode um negócio desse, né? Não, então assim, coisas assim extraordinárias.